Fala galera, o vídeo de hoje eu irei fazer algo diferente. Eu decidi contar a história da minha fangame de FNAF favorita que me marcou muito. Todos os créditos estão na descrição. Já deixem seu like e se inscrevam. Lembrando que é a história do jogo clássico, o remake provavelmente terá outra história. Tudo começou em 1980. Manuel Genário era um homem mais velho, com mais de 60 anos, que abriu uma nova pizzaria com todo o dinheiro que tinha, junto com seu filho, Daniel Genário, que era o administrador. Essa pizzaria tinha algo que outras pizzarias não tinham: animatrônicos. Esses eram Círio Porquinho e Henry, o Coelho, que foram feitos para dar espetáculos e servir como entretenimento para as crianças. Devido a falhas nos endoesqueletos, Manuel optou por contratar empregados. Dois homens, grandes amigos, John Stevens e Paul Campbell, foram falar com Manuel Genário para pedir os postos de trabalho, um pouco nervosos se seria uma boa ideia trabalhar ali. Ao entrar, foram recebidos por Manuel. "Você trabalha aqui?" perguntou Manuel. "Não, eu sou o dono deste lugar." "Estão aqui pelos empregos, não é?" respondeu Manuel. "Eu não sabia que você era o dono." "E sim, estamos aqui pelo emprego. Eu me apresento, sou John e ele é meu amigo Paul. É um prazer conhecê-lo, senhor." "O prazer é meu, me chamem de Manuel, por favor." "Ok, sobre o emprego, já estão ocupados os postos?" "Não, vocês não são os primeiros a chegar." "E vocês têm alguma experiência trabalhando em trajes de animais e afins?" "Sim, senhor, trabalhamos em algumas festas de aniversário de crianças e outras coisas." "Que bom! O trabalho de vocês aqui será trabalhar no ser de Henry, as mascotes animatrônicas deste local. Elas vêm com um mecanismo de molas para poder se encaixar dentro do traje e não ter que tirar e colocar sempre. O endoesqueleto é muito seguro. Fizemos testes com bonecos cheios de pedras e até agora não aconteceu nada." "Bom, vocês querem o emprego?" "Claro." "Ok, passem, vamos assinar tudo e fazer isso oficial. Venham amanhã de manhã, meu filho ensinará a vocês a usar o sistema de molas. Já são parte da companhia Services Entertainment. Bem-vindos." No dia seguinte, foram ao restaurante, exatamente na sala de partes e serviços, onde Daniel lhes ensinou a usar os trajes de molas e também lhes explicou quais eram as normas de segurança para evitar problemas com os trajes. Nesse mesmo dia, Paul e John começariam a trabalhar às 3, pois estaria celebrando o aniversário de uma pequena chamada Stage, que completaria 5 anos. Depois que Paul e John saíram, Daniel os chamou de idiotas, insultando-os sem razão alguma. 4 anos depois, em 1984, ocorreu uma grande tragédia. Manuel Genário havia falecido, deixando seu filho Daniel como responsável pelo restaurante. O muito ganancioso decidiu renovar totalmente o restaurante de seu pai, gastando até o último centavo em melhorias para o local. Ele também decidiu mudar o nome da pizzaria para Guts Magical. Além disso, trouxe 2 novas mascotes para a pizzaria, Vop e Crack, que seriam o substituto de Porquinho e Henry, por assim dizer, já que seriam as principais atrações em vez deles. Isso preocupou Paul e John sobre a possibilidade de serem demitidos de seus empregos. "Você acha que vamos perder os empregos?" "Não, essa pizzaria nos precisa. Faz 4 anos que estamos aqui. Além do mais, os animatrônicos continuam com os mesmos defeitos de sempre." "Bom, sim, além disso, duvido que Daniel queira explicar todos os passos para usar os trajes." "Sim, tranquilo, vamos continuar bem. Espero." Em 1988, não se sabe ao certo o dia, mas foi um desses dias especiais, especialmente para os que estavam presentes no local. Porém, foi nesse dia que toda a tragédia começou. À noite, Paul e John estavam descansando no palco do lugar e começaram a falar sobre como aquele dia foi como nenhum outro, já que muitas crianças se jogaram em cima deles. Mas tiveram sorte, pois os molas de seus trajes não se soltaram. John sugeriu tirar os trajes e sonhar com a paga que receberiam no dia seguinte. Quando John pulou do palco para o chão, ficou parado e, assustado, perguntou se estava bem, percebendo que ele estava morrendo esmagado pelos molas.
Ele começou a correr para ajudar, mas Paul, por causa disso, também começou a ser esmagado junto com John pelos molas. Eles caíram no chão, sofrendo e morrendo por seus erros, mas dessa vez ninguém viu nada. No dia seguinte, não se sabe quem encontrou os corpos, mas provavelmente foi Daniel. Acredita-se que ele, junto com outras autoridades, levou os corpos sem vida de Paul e John para a sala de partes e serviços, e se perguntaram como poderia ser possível. Os corpos foram retirados dos trajes, enquanto os trajes, cheios de sangue, foram deixados na sala de partes e serviços, fora da vista de todos. Daniel decidiu transformar os trajes em personagens animatrônicos com endoesqueleto para evitar mais incidentes. No dia seguinte, Daniel teve uma pequena discussão com quem configurava os animatrônicos. O mecânico disse a Daniel que se as famílias de Paul e John processassem a companhia, isso traria problemas. Daniel, com seriedade, respondeu que compraria o julgamento a seu favor com o dinheiro da empresa, livrando-se de quaisquer acusações. O único jeito de realmente fechar seu local seria se certos incidentes, como o desaparecimento de crianças, acontecessem, coisas que nunca aconteceriam. Daniel também comentou como os detestava, até rindo de suas mortes e insultando suas famílias, chamando-as de inúteis e idiotas. Depois, Daniel e o mecânico foram embora, apagando as luzes. Daniel não sabia, mas eles estavam ao lado do palco, possuídos pelos espíritos de Porquinho e Henry. Algo havia acontecido, algo espiritual. As almas de John e Paul haviam possuído os trajes de Porquinho e Henry, e eles tinham ouvido tudo. Assim, eles decidiram que buscariam vingança. Depois de um tempo, foi aberto um caso para investigar a companhia Cookies Entertainment. Mais tarde, em 1990, o caso terminou com o fechamento da pizzaria Manges Magical World, e foi comprovado que tudo o que investigamos era verdade. Segundo as palavras de Daniel Genaro à imprensa, ele afirmou estar de acordo com essa decisão e que, no final, faria o mesmo, pois aqueles animatrônicos lixo não lhe serviram para nada. Ele decidiu renovar totalmente o restaurante e fazer a abertura o mais rápido possível, garantindo que seria muito mais seguro do que o primeiro e o segundo. Isso foi assegurado pela imprensa. Enquanto isso, os animatrônicos e o restaurante permaneceriam na mesma localização para sua renovação, ficando apenas como adorno. Henrique, por sua vez, foi enviado para um armazém. Seguindo a cronologia, agora narraremos os eventos do primeiro jogo. Não demorou muito para que Daniel Genaro abrisse as portas ao público com seu novo restaurante, que prometia muito mais. Magical Work. O novo restaurante contava com 3 novos animatrônicos de última tecnologia chamados Magia, Lola e Chance, e as pessoas, com grande expectativa, foram à inauguração. Mas os incidentes não tardaram a acontecer. Em 1991, Pete assassinou 3 crianças para forçar Daniel a fechar o restaurante. Ele as levou uma a uma e as introduziu dentro dos novos animatrônicos. As ações das crianças deram uma má reputação ao novo restaurante de Daniel. As demandas começaram a cair, sem dúvida, mas ele também conseguiu se livrar delas comprando os processos, como antes. Daniel percebeu que seu restaurante estava sob os holofotes. Qualquer denúncia ou acusação poderia levá-lo à ruína. Então, decidiu investir em câmeras de segurança para manter as crianças mais seguras e contratou um segurança para vigiar o local. Em 1992, o segurança noturno foi nomeado Steve Genaro. Em sua primeira noite, sem saber o que fazer, decidiu ouvir a mensagem de voz que Daniel havia deixado para ele. A mensagem enfatizava que o principal era simplesmente indicar a porta que ele queria. Era tão inútil que ele não entendeu isso. As portas com os corações protegiam, mas por um tempo limitado. O tempo é essencial. Ele deveria prestar atenção às câmeras. Se houvesse alguma discrepância entre a computadora que servia para fechá-las, deveria agir. Então, sob a mesa, teria um botão para reagir. Daniel explicou também sobre a ventilação, que tendia a se mover. Se visse algo estranho, tinha que fechar a ventilação. O que sempre parecia esquisito era que os animatrônicos nunca se comportavam tão estranhamente como costumavam fazer.
Durante suas noites, Daniel advertiu que os animatrônicos eram mais ativos e perigosos. Na terceira noite, Steve ficou sabendo que um animatrônico atacou Daniel, e na quarta noite recebeu uma chamada que o deixou em choque. Na noite seguinte, Steve teve que enfrentar Tirde. Ele não o conhecia, mas não se importava. Aquela noite era especial, pois Steve percebeu que os outros animatrônicos não se moviam. Ele só queria sair vivo dali. Na manhã seguinte, recebeu seu primeiro pagamento. Depois, Steve foi para uma sexta noite e recebeu um aumento. Antes de ir para uma sétima noite, decidiu manipular o comportamento dos animatrônicos, mas acabou sendo demitido por isso. Após sua demissão, uma empresa anônima de polícia pediu sua ajuda para fechar a pizzaria. Foi lá que conheceu Dan, a quem contou tudo o que viveu dentro da pizzaria. Dan aceitou colaborar no caso. Nesse mesmo dia, um conhecido repórter chamado Freak Torres fez uma reportagem de primeira página sobre o lugar. O que ele publicou foi que o mundo mágico da magia fecharia, devido a todas as demandas contra a pizzaria. Essas demandas eram de duas empresas. Uma chamada Fred Fazbear Entertainment, responsável por um local chamado Fred Fazbear Pizza, e a companhia CTS Entertainment, que gerenciava o local Candice Burger and Fries. Ambas estavam envolvidas em denúncias por crianças desaparecidas, má higiene, insetos na comida, etc. A empresa não tinha dinheiro suficiente para manter a pizzaria, então decidiram fechá-la e deixá-la no esquecimento. A companhia anunciou que seria um fechamento permanente. Na minha opinião, a pizzaria deveria ter fechado quando ocorreu o primeiro incidente, disse Freak Torres, o jornalista. A seguir, contarei os eventos do segundo jogo. Quase 17 anos depois, em 2008, foi aberto um museu reunindo tudo relacionado aos restaurantes, incluindo os animatrônicos. Os animatrônicos estavam muito danificados e era impossível que ainda estivessem ativos, mas continuavam possuídos pelas almas dos trabalhadores e das crianças assassinadas, então ainda tinham muita possibilidade de se mover. Em uma noite fria e desolada no museu, Perdice saiu de sua prateleira e decidiu explorar o local. No corredor oeste do segundo andar, viu uma foto em que estava com uma criança. Alguns segundos depois, olhou para a câmera com pupilas brancas e penetrantes. Um tempo depois, Henry despertou, caminhou até a área de imagens, viu os animatrônicos e percebeu a câmera. Sabia que tinha que acabar com tudo, mas planejava fazer isso em outro momento. Apareceu uma vaga de segurança noturna. Uma jovem chamada Stacy, de 21 anos, decidiu aceitar o posto. O chefe do museu falou um pouco com ela antes de seu turno. Os animatrônicos souberam disso e decidiram ir atrás dela. Durante sua primeira noite, tudo ia bem até que percebeu que os animatrônicos Magia, Lola e Chance começaram a se mover e se dirigiram para ela. Por sorte, conseguiu sobreviver. Na sua segunda noite, teve que enfrentar Gucci e Crack. Gucci estava bem na sua frente. Ela só precisava iluminá-lo com a lanterna para evitar que ele a atacasse, enquanto para Crack deveria usar as câmeras para saber sua posição. Na terceira noite, teve que enfrentar Henry e Gucci. Precisava ter um bom ouvido para perceber que Gucci e Henry estavam na ventilação, pois tentariam entrar ali. Também tinha que iluminar Gucci. Na quarta noite, teve que enfrentar os animatrônicos anteriores, mas Crack se juntou a eles, e conseguiu passar a noite, embora tenha sido um pouco mais difícil. Na quinta noite, todos foram atrás dela. Steve, Henry, Lola, Chance, Gucci e Crack. Mas, por milagre, conseguiu passar a noite. Na manhã seguinte, recebeu seu primeiro pagamento, que foi de $65,50, e também ganhou um peluche em miniatura como recordação. Depois, decidiu ir para a sexta noite. Apenas Coop e Perdices estavam presentes, e conseguiu passar a noite sem problemas. Um dia depois que Stacy deixou de trabalhar, Dan, após a investigação sobre Gucci Entertainment Images, começou a ter pesadelos com os animatrônicos e as crianças assassinadas, imaginando como elas sofriam dentro dos trajes. Depois, percebeu a existência do museu e decidiu, em uma noite de sábado, acabar com tudo. Dan incendiou o museu com todos os animatrônicos dentro.
Depois, pensou que tudo havia terminado, que havia se livrado de tudo e salvado as crianças. Aqui a história não termina. Após o incêndio, duas pessoas desconhecidas tiveram uma conversa. Pareciam ser os donos do museu. Perdemos tudo. Eu sei, o fogo consumiu tudo, todo o dinheiro se foi. Só nos restam essas partes de animatrônicos, nada mais. Bem, pelo menos podemos fazê-los funcionar. Espera, acabei de ter uma ideia. Você não é engenheiro elétrico, e você tem pós-graduação em marketing. E se fizermos uma nova pizzaria? Não há mais piches com animatrônicos aqui. Quantos anos se passaram desde o último? Faz muitos anos. E embora não tivesse a melhor reputação, dava muito dinheiro, porque as pessoas gostavam de ir. Você tem razão, mas não temos muito dinheiro para novos animatrônicos. Temos as partes dos velhos animatrônicos. Eles estão um pouco queimados, mas os circuitos estão perfeitos, como se nunca tivessem sido tocados. Tudo bem, vamos fazer isso. Não nos vamos arrepender. Depois, começaram a trabalhar no restaurante. Decidiram trocar a maioria dos animatrônicos, devido à má reputação que acumularam ao longo dos anos, e também porque tinham medo que comparassem a nova pizzaria com os locais anteriores. Para explicar melhor como construíam os animatrônicos, usariam as peças de demagogia para criar Flover, e para Peter, o panda, utilizariam peças de Shang, o porquinho. Para o Tigre Tiny, usariam peças de Lola Pup Crack, que seriam deixadas em partes e serviços para serem usadas como peças de reposição. Também adicionariam um sistema de reconhecimento facial conectado a uma rede para identificar criminosos e proteger as crianças. Mas isso não era tudo. Também retornariam os animatrônicos mais antigos, as mascotes originais, como TRD e Henry, que não foram completamente destruídos pelo incêndio. Eles seriam reformulados para ter sua própria atração, como uma homenagem a Manuel Genaro. Todos os animatrônicos continuavam possuídos pelas almas penadas. As almas de Po e João, os antigos funcionários, as almas das duas crianças assassinadas em Guppies Magical World, que agora eram uma só, e os 3 crianças assassinadas na pizzaria Marquis Magical World. O fogo não foi suficiente para nos salvar. Um tempo depois, o restaurante Flover's Burger and Pizza abriu suas portas. Venham à pizzaria Flover. É um lugar para toda a família. Venham se divertir com nossos amigos. Flor, o frango, Peter, o panda e Tiny, o tigre. E como convidados especiais, temos Henry, o coelho e Sergi, o porquinho de Third Sword, presentes aqui para lhes dar um incrível espetáculo. Durante seus primeiros dias, o restaurante gozou de grande popularidade, graças à sua atração principal, trazendo grande fortuna aos donos do Flover's. Mas, apesar da popularidade do restaurante, recebeu muitas críticas, pois muitas pessoas foram afetadas pela companhia anterior e perderam familiares. E não era só isso. Os casos das crianças e dos seguranças não foram resolvidos devido à companhia que antes era dirigida por Daniel Genaro, chamada Gucci Entertainment ou Mais Entertainment. Muitas pessoas exigiram uma investigação da companhia, e isso chegou aos ouvidos de Tan, que decidiu iniciar uma nova investigação. Depois, foi publicado o seguinte artigo: Dan Klum reaparece e tenta encerrar seu primeiro trabalho. Uma nova investigação foi iniciada com Dan Skrumich, focando na reconhecida empresa Marges Entertainment, mais especificamente, na famosa pizzaria Marges Magical Work. Essa era uma continuação da investigação anterior da Guppies Entertainment, feita também por Dan Skrumich, que foi falsamente acusado de estar louco e de não querer colaborar, sendo demitido pela companhia que o trouxe para a investigação. Dan acredita que a companhia tem muitos problemas com alimentos, medidas de segurança e segurança adequada para as crianças no local. Na última semana, muitas demandas foram apresentadas por várias famílias que afirmaram que seus filhos desapareceram lá e alegaram que a empresa sempre tentou evitar essas demandas e estava tentando calar todas as famílias envolvidas. O proprietário, Manuel Abent, comentou sobre a investigação, mas pareceu preocupado com o que isso poderia causar à pizzaria.
Dan estava decidido a resolver o caso e descobrir o que aconteceu com aquelas crianças para trazer justiça para suas famílias. Começou a preparar um plano, mas precisaria de ajuda, alguém que entendesse a situação do seu ponto de vista. Nesse momento, ele lembrou de alguém que poderia ajudá-lo, um velho amigo. Esse alguém era Steve Gennaro, um dos seguranças que trabalhou na Maui's Entertainment. Ele sobreviveu durante 7 noites, sempre com medo de que pudesse morrer, percebendo que os animatrônicos pareciam ser conscientes ou estar vivos, pela maneira como se moviam e o observavam. Steve ajudou como testemunha na investigação da Mages Magical Work, mas depois seguiu com sua vida. Dan entrou em contato com Steve e o colocou a par de tudo. Depois, tiveram uma pequena discussão. Não vou voltar a esse lugar, pelo amor de Deus, preciso da sua ajuda. Não me importa, quase morri em Mages há 20 anos, não quero morrer em Fleas. Vai, Steve, você viu o que eram. Preciso acabar com isso de uma vez por todas. Não quero morrer. Sei que você está tentando encontrar uma maneira de parar tudo isso, mas já se passaram 21 anos desde a investigação que você fez. Mages Entertainment já não existe. Você resolveu o caso, porque não consegue esquecer isso? Eu gostaria de conseguir. Tenho pesadelos com eles todas as noites, e isso é porque eles ainda estão aqui. Quem é Imagine Entertainment? Você viu o comercial, eles estão de volta e agora são dirigidos por 2 pessoas que não têm nenhuma relação com a primeira companhia. Isso é o que você pensa. Eles são os que fizeram um museu. Lembra? Fizeram novos animatrônicos com os velhos. Eles ainda estão aqui. Posso sentir isso. Estou muito certo disso. Esse relógio. Steve, por favor, preciso da sua ajuda. Somos amigos há muito tempo. Não consigo dormir à noite desde a investigação, e essas coisas não são só sonhos, são muito reais. Não estou em paz desde 1989. Por favor, me ajude com isso. Quero ser feliz de novo, quero estar em paz. Mas está bem, vou fazer isso. Se isso te faz feliz e te ajuda a esquecer tudo isso de uma vez por todas, eu farei, mas você me deve uma grande. Muito obrigado, Steve. Só preciso que você fique 7 noites, nada mais. Preciso me preparar. Espera, que noites são essas? Deus, não de novo. Steve consegue o emprego de segurança noturno para ajudar Dan. Em sua primeira noite, recebe uma chamada de um dos donos do local. Ele lhe diz o que deve fazer durante suas noites. Esta é uma mensagem automatizada para incluí-lo no trabalho. Como segurança, você deve. Ótimo, não é? Com os velhos e os novos. O que é isso? Neste painel, você pode usar as câmeras para ver se há algo ou alguém. Se detectar movimento, você pode usar o detector de movimento. Se suspeitar que há uma pessoa na pizzaria, então você pode usar isso. E, por último, temos o sistema de monitoramento. Como você deve ter notado, também temos o medidor de monóxido de carbono, que indica a quantidade de Q2 em seu escritório. Se alguma das instalações estiver com problemas, esse número começará a aumentar, e quando chegar a 800 partes por bilhão, é demais e você pode morrer devido a uma intoxicação por monóxido de carbono. Mas não se preocupe, o sistema de ventilação está lá para resolver qualquer problema. Apenas clique na ventilação que estiver com problema e mantenha pressionado até que os níveis voltem a mais de 30%. Você está legalmente obrigado a não falar com ninguém sobre isso. Se decidir fazer isso, poderemos vê-lo em um tribunal. Então, os animatrônicos possuem uma nova tecnologia que detecta intrusos, e por isso começarão a se mover e tentarão abordá-lo. Eles não estão programados para isso, então te reconhecerão como um intruso e tentarão detê-lo. Com o detector de movimento, você poderá ver se eles estão perto de você, mas não conseguirá vê-los nas câmeras, porque se referem e se moverão, mas devido ao sistema de reconhecimento diferente que foi reciclado, eles estão imersos em esqueletos. Esse é o sistema de reconhecimento de som. Se ouvirem algum ruído, eles chegarão ao local de onde vem o som.
Melhor dizendo, não poderão ser vistos no detector de movimento, mas podem usar os sons para manter-os mais afastados possíveis. Mas não precisa se preocupar muito com isso, eles aparecem em nossas funções. Se você vê-lo, ele entrará pelo sistema de ventilação. Uma vez que ele faça isso, os animatrônicos começarão a cantar. Se isso acontecer, apenas conserte as ventilações internas, e ele será paciente. Isso é tudo que você precisa saber. Boa sorte, e lembre-se, aqui em Flovers, cada empregado é importante e tem um grande papel na pizzaria. Então, Steve consegue passar as noites, superando cada animatrônico. Depois de passar sua quinta noite, ele recebe seu primeiro cheque e decide ler o jornal. Um novo artigo que a pizzaria publicou chama sua atenção e ele decide mostrá-lo a Dan. O grande sucesso das hamburguesas e pizzas de Flovers. O novo local, Flovers Burger e Pizzas, tem sido um sucesso total em suas primeiras 2 semanas, com um total de 1.200 clientes. Os moradores disseram que o lugar é realmente agradável e divertido, onde as crianças podem passear e se divertir. Flovers Entertainment está planejando mudar o local para um lugar completamente diferente e muito maior até o final da semana, onde planejam instalar novos jogos, animatrônicos e muito mais. Dan diz a Steve para não se preocupar, que ele tem um plano e que só precisa ficar mais 2 noites. Depois de passar sua sexta noite, Steve recebe seu segundo cheque e vê o novo anúncio que a pizzaria publicou naquele dia no jornal. O grande sucesso das hamburguesas e pizzas de Flovers. O CEO da Flovers Entertainment confirmou que Flovers Burger e Pizzas se mudará para uma nova e melhor localização. Amanhã será o último dia em seu local atual, e na segunda-feira de manhã, começarão a mudar tudo. O CEO disse que veremos muitos novos amigos, jogos, comida e muito mais a partir da próxima semana. Antes de ir para sua última noite, Dan diz a Steve que ele só precisa fazer uma coisa a mais para ele: desativar os animatrônicos. Lembre-se de desativá-los. Não se preocupe, farei isso. Falo sério, preciso que você entre. Não se esqueça, desative-os. Vou invocar em nome de Jesus. Calma, só quero ter certeza. Preciso acabar com isso. Depois de desativar os animatrônicos, Dan pede a Steve que se vá e agradece pela ajuda. Antes de ir, Steve diz a Dan: espero que você consiga descansar depois desta noite, amigo. Finalmente, depois de todos esses anos, nos encontramos novamente. Desde o primeiro dia em que comecei aquela investigação, algo aconteceu comigo. Não conseguia dormir à noite, tive um monte de pesadelos, e tudo isso por causa de vocês dois. Já se passaram 21 anos, e todos os dias sonho com vocês, com este lugar, com as crianças e, acima de tudo, não sabia que a única maneira de acabar com isso era destruindo este lugar de uma vez por todas. Pensei que queimar aquele maldito museu seria suficiente, mas vocês dois, de alguma forma, sobreviveram e ainda estão aqui. Eu sabia, porque continuava tendo esses pesadelos. Mas isso é tudo. Aqui é onde tudo termina, e onde todos finalmente encontrarão paz. Aqueles crianças finalmente terão descanso após tantos anos de escuridão, medo e frieza. E para vocês dois, que causaram tudo isso e trouxeram tanto sofrimento a muitas pessoas, eu sei que suas intenções eram acabar com este lugar que só trouxe dor e tristeza a seus entes queridos. Mas vocês não fizeram só isso. Vocês nunca pararam porque gostavam da sensação, gostavam de ver a companhia falir. Mas nunca precisaram causar a falência desta forma. Vocês dois são monstros, e não há desculpa para o que fizeram a tantas pessoas. Foram egocêntricos e nunca pensaram nas famílias que estavam envolvidas. Para vocês dois, nos veremos muito em breve no inferno. É hora de todos nós descansarmos e termos paz de uma vez por todas. Uma grande explosão na Flovers Burger and Pizza aconteceu esta manhã, por volta das 6 da manhã. A explosão destruiu todo o local, incluindo os animatrônicos. Um corpo foi encontrado na cena, e um julgamento está em andamento contra a Flovers Entertainment, já que a explosão ocorreu devido a falhas de segurança no sistema de ventilação, colocando em risco a vida de muitos clientes e do guarda de segurança.
Bom galera, esse foi o vídeo. Espero que tenham entendido a história. Se quiserem mais vídeos assim, peçam nos comentários. Se o vídeo for bem, posso trazer o APK de todos os fãs. Já deixem seu like e se inscrevam. Tchau.